Bom dia, bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui na presença do Senhor, olhando para a palavra dEle e buscando nele a força necessária para esse dia, buscando nele o entendimento sobre o propósito que nós temos. Cada um de nós tem um propósito diante do Senhor e Ele é aquele que nos fortalece. Então, por mais difícil que possa parecer a nossa jornada, quando nós estamos de mãos dadas com este Deus, nós não estamos sozinhos. E que a força dele esteja presente hoje nesse dia em nossas vidas e que nós possamos avançar independente das nossas tribulações, independente das pedras no caminho, que nós possamos avançar olhando nos olhos deste Deus, olhando nos olhos de Jesus, o nosso Salvador, aquele que conquistou a eternidade, uma nova aliança para nós através da cruz, através do seu sangue precioso, do seu sangue real. Se hoje você amanhecer o dia quebrada, achando que não há jeito para a sua vida, achando que não há o que fazer em meio a tantas confusões, a tantos obstáculos, mude o seu pensamento hoje, nesse dia, agora, nesse momento. Mude o seu olhar hoje, agora, nesse momento. O Senhor, Ele vai à frente das nossas lutas. O Senhor está à frente de tudo aquilo que vai acontecendo nas nossas vidas, quando nós depositamos nele a nossa confiança. Quando o altar que nós levantamos no nosso dia é em adoração, é em confiança, é em esperança a este Deus. Então Ele estará à frente das nossas lutas, não estaremos mais sozinhos. Nunca, aliás, nós nunca estamos sozinhos quando estamos com Ele. Mesmo que as nossas lágrimas corram, mesmo que o nosso coração esteja sangrando, mesmo que as nossas forças não prevaleçam, Ele está à frente quando nós depositamos a confiança nele. E ontem nós deixamos uma meditação sobre o que nós somos, quem nós somos. Nós somos sal e luz, conforme a palavra de Deus nos fala. Nós somos aqueles que onde nós botamos os nossos pés, independente do ambiente, ali o reino de Deus chegou. Nós somos aqueles onde, em meio a trevas de ambientes, em meio a trevas de vidas, de pessoas, de identidades quebradas, quando nós chegamos, a luz de Cristo chega também. O sal, aquele que purifica, nós lemos ontem lá, 2 Reis 19, acho que é 19, não, 2 Reis 2, a partir do versículo 19, quando Isaías coloca uma tigela de sal ali nas fontes de um rio para purificar as águas. Da mesma forma nós somos esse sal que purifica águas, rios, poços que estão obstruídos, naqueles que um dia amaram a Jesus verdadeiramente, mas pelas pedras no caminho foram obstruindo o poço que há no seu interior, com amargura, com falta de perdão, com isolamento, com falta de amor aos pais, com falta de empatia pelo próximo, e em estender a mão e ver a dor do próximo. Quando nós conseguimos desobstruir poços por onde nós passamos, além de nós estarmos edificando vidas em Cristo, nós estamos derramando sobre nós também o olhar do Senhor. E por mais difícil que possa parecer essa jornada, a recompensa vem. Tudo aquilo que nós plantamos nessa terra, nós recebemos. Mas quando nós plantamos amor, quando nós plantamos empatia, quando nós plantamos longanimidade, nós vamos receber do nosso Deus a mesma proporção ou mais, porque Ele nos fala em 30, 60, 100 vezes mais, além daquilo que nós plantamos. Então, que nós sejamos sal e luz, né? E nós vamos continuar, então, hoje, nós falamos também das filhas de Salum, mulheres que eram filhas do governador, ali de uma parte ali da terra ali de Israel, de Jerusalém,
e elas também se levantaram ali para reconstruir os muros. Então não interessa se você é pequeno, se você é grande, se você é médio, quando você se levanta para reconstruir muros, e principalmente o primeiro muro a ser reconstruído é o nosso, quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós então vamos ter os nossos olhos mais limpos, nós vamos ter mais clareza para entender qual é o nosso propósito aqui nessa terra. O nosso primeiro propósito nessa terra é adorar a este Deus acima de todas as coisas. E então amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então hoje nós vamos então a partir do capítulo 4. Eu deixei para vocês lerem em casa ali até o final do capítulo 3, que continua falando sobre a reconstrução dos muros, mas hoje nós vamos a partir do capítulo 4, que seriam quando a oposição, os inimigos da terra começaram a oprimir os judeus ali, começaram a oprimir a liderança de Neemias para que impedisse a reconstrução. Eu vou orar então, a gente começa a falar. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, Senhor. Te agradeço pelas tuas misericórdias que foram renovadas nesse dia. Senhor, nós não somos nada. Somos fracos, somos pecadores, somos falhos, mas o teu amor, Senhor, nos alcançou e eu te louvo por isso. Senhor, nesse dia eu te peço, abre o nosso coração, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes para o entendimento daquilo que tu queres que nós saibamos a teu respeito neste dia. Senhor, nos fala mais, Senhor, sobre aquilo que nós precisamos cuidar, sobre aquilo que nós precisamos estar mais vigilantes nesse dia, sobre os inimigos, ó Deus, que estão à nossa volta, que não são de carne e sangue, mas são as potestades, são os espíritos malignos que utilizam pessoas, utilizam situações para nos afligirem, para nos oprimirem, mas que os nossos olhos estejam fixos em Ti, Senhor, e que nós possamos, nesse dia, Senhor, entender aquilo que nos perturba, Senhor, e entender qual é o posicionamento que nós devemos ter em Ti. Então, eu entrego esse tempo nas Tuas mãos, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito ministrando em mim e através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, vamos lá. Capítulo 4 começa assim. A título da minha Bíblia fala: os inimigos se opõem à reconstrução. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano. Sanbalate era da Samaria, né? Provavelmente o governador ali de Samaria. O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia, só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Então, os inimigos, eles vêm para nos desconstruir nossa identidade, nos tirar do foco do nosso propósito, porque muitas vezes o Senhor, Ele nos fala ao nosso coração aquilo que Ele quer que nós façamos, mas para a visão que está em volta, para a cultura que está em volta, aquilo é loucura. Mas quando nós prevalecemos dentro daquilo que o Senhor nos fala, e nós avançamos, assim como Neemias, imagine 90, 80 anos após, não foi em torno de 90 anos, de 90 a 100 anos após o cativeiro ali, após a libertação lá do cativeiro, eles não haviam conseguido ainda reconstruir os muros ali de Jerusalém. E da mesma forma nós podemos entender para nós. Agora eu vou falar diretamente para o povo cristão, aqueles que foram a Cristo, receberam a liberdade, se batizaram, foram às águas, morreu a velha criatura, nasceu a nova criatura em Cristo Jesus, mas continuam com as mesmas prisões. Gente, eu tô com um pelinho aqui na ponta não consigo identificar. Continuam com as mesmas prisões.
e continuam andando, arrastando correntes, estando ali dentro do contexto religioso, mas continuam arrastando correntes, arrastando prisões, padrões comportamentais que não são resolvidos, que não são transformados, uma formatação na mente que não é feita, raízes que não são tiradas. Então as pessoas continuam andando, carregando as correntes de dores, as correntes de mágoas, as correntes de falta de perdão, né? De acharem que são incapazes, que não podem assumir posicionamentos, porque a sua identidade está defraudada, porque o seu eu está escondido, a pessoa não sabe quem ela é. E aqui nesse momento, durante 90 anos, 90, 100 anos, esse povo aqui não sabia quem ele era. Esse povo aqui que não conseguiu reconstruir os muros da cidade, eles não sabiam quem ele era, quem eles eram. Eles não sabiam o Deus ao qual eles serviam, o Deus ao qual havia escolhido eles como povo. E da mesma forma ele escolheu a mim, escolheu você como povo. Mesmo aqueles que me assistem pela primeira vez ou que ainda não vieram a Jesus, só o fato do querer e do buscar já é o próprio toque ali de Deus no seu coração, na sua alma, né? Conduzindo com aquela voz suave dele, com aquele perfume, exalando daquele perfume, te conduzindo para a presença dele. Mas se nós não sabemos quem nós somos em Cristo, se nós não sabemos quem é esse Deus, nós não vamos ter acesso ao banquete. Nós não vamos ter acesso à mesa farta. Nós vamos viver de migalhas embaixo da mesa ali, só pegando as migalhinhas ali do nosso Senhor. Então esse povo, ele viveu dessas migalhas por quase 90, 100 anos. Estavam ali sendo ainda defraudados, sendo humilhados por o povo que vivia ali em volta, né? Sendo oprimidos. Então, quando se levanta alguém que sabe quem é, Neemias sabia quem ele era em Cristo. Em Cristo não, em Deus, né? Cristo ainda não estava ali naquele momento, não estava com o nome dele, mas ele já estava ali envolvido em todas as situações, desde antes da criação do mundo, conforme a palavra nos fala. Então esse povo não sabia quem era o Deus ao qual eles serviam. Então Neemias chegou com uma liderança forte e o Senhor quer levantar hoje, nesse dia, pessoas, líderes fortes, que sabem quem são, líderes fortes, que têm uma identidade, que a sua identidade foi reconstruída na presença desse Deus. Líderes fortes que foram chamados, onde a velha criatura morreu, nasceu nova criatura e as correntes foram retiradas. Então essas pessoas, como liderança, assumem o povo de Deus, né? Assumem ali e vão distribuindo por onde eles passam da luz e do sal que vem de Cristo. E nesse tempo aqui, os inimigos afrontando, mas o Senhor levantou um homem forte, Neemias, que sabia sua identidade, sabia quem era e avançava. Então, continuando aqui no versículo 3, Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. As raposinhas na Bíblia, elas são chamadas de os pecados, né? Os pequenos pecados. É um pecadinho, é uma mentirinha aqui, é uma fofoquinha aqui, é uma defraudação ali. Então as raposinhas, elas vão consumindo o nosso muro. As raposinhas, elas vão quebrando as estruturas do nosso muro. As raposinhas, elas vão nos tirando da presença do Senhor. Porque o Senhor Ele é o próprio muro de fogo que nos fortalece. Mas nós precisamos fechar as brechas dos pecados, deste muro, para que Ele esteja de forma plena conosco. Porque nós não podemos esquecer, o nosso Deus é santo. E quanto mais santificados nós estamos, mais nós vamos estar na presença dEle.
Então, quanto mais sujos no pecado nós estamos, mais distantes nós vamos estar deste Deus. Então, continuando, versículo 4. Então, Neemias, fala o seguinte: então orei, ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. A palavra de Deus nos fala nos dias atuais: orem pelos seus inimigos, amem aos seus inimigos, porque então brasas vivas serão acumuladas sobre a cabeça deles, então a consciência deles virá à consciência deles aquilo que eles fizeram contra mim, contra você, contra o contexto ali ao qual eles se levantaram em oposição, né? Então o Senhor nos fala nesse dia que nós possamos orar por aqueles que nos entristecem, orar por aqueles que nos fazem mal, orar por aqueles que nos oprimem. E então a justiça do Senhor será feita, mas será feita da maneira como o nosso Deus quer, né? Trazendo a consciência dessas pessoas o seu pecado e também dando a oportunidade a elas de se redimirem na presença do nosso Deus, e, né, se arrependendo das suas falhas, e então, quem sabe, entrando também para o povo de Deus, para o aprisco, né, das ovelhas. 6. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela me disse que quando o inimigo a afrontava, então que ela se levantava, ela botava o filho dela num carrinho e ela saía evangelizando nas padarias, nos lugares por onde ela passava. Então, quanto mais a vida dela estava em declínio, em opressão, né, de aflições, ela se levantava em força no Senhor e continuava pregando o Evangelho, continuava falando das maravilhas desse Deus. E esse é um exemplo para nós, nos levantarmos quando a gente não quer levantar da cama, quando nós não queremos né, mostrar a cara para fora da porta, quando nós queremos nos esconder num poço fundo, diante de tanta dor, diante de tanta opressão, diante de tanta aflição no nosso ser. Então, nesse momento, nós devemos nos levantar em força, que não é uma força nossa, é uma força divina. E então, avançar independente das nossas situações. A palavra de Deus nos fala que aqueles que semeiam chorando, com grande alegria colherão. Versículo 7. No entanto, quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejavam vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos vigiar e orar. E o vigiar e orar, ele é em todo o tempo. A palavra também nos fala que a partir de Cristo, é em espírito e em verdade que nós estamos na presença dele. E estar em espírito e em verdade na presença do Senhor é 24 horas. Aquele que está se santificando, limpando as suas vestes na presença do Senhor, você pode ver que até os seus sonhos, nos sonhos, o crente, ele se esforça para não pecar. Então é 24 horas, é de dia e de noite a presença do Senhor agindo sobre as nossas vidas. Oh, bom dia! Então, Neemias 4, agora vamos para o versículo
10. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há entulho para remover. Não seremos capazes de construir um muro sozinhos. O Senhor nos deixa mais uma direção para nós. A murmuração, ela não faz parte de algo que agrada ao Senhor. A murmuração nos afasta do nosso Deus. Quando nós abrimos a nossa boca para declarar, porque tudo aquilo que sai pela nossa boca é aquilo ao qual o nosso coração está cheio. Então, como nós estudamos muito ali em Provérbios sobre a sabedoria, quando nós inundamos o nosso coração com o caráter do Senhor, o que vai sair dos nossos lábios é a sabedoria que vem deste Deus. Os pensamentos, então, serão renovados, Romanos 12, 2, através da renovação do nosso coração. Quando a murmuração, ela é algo que prevalece nas nossas vidas, nós estamos declarando sobre as nossas vidas aquilo que há no nosso coração, mas também aquilo que nós pensamos. E a palavra de Deus nos fala, o homem, né, o homem, mulher, né, o homem, a humanidade, é aquilo que ela pensa. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós entendemos sobre nós e sobre o contexto onde nós estamos, nós declaramos. Então, nós vamos fazer com que aquilo se torne realidade. E a murmuração, ela provém disso. Quando a murmuração, quando o cansaço, tantas vezes nós nos encontramos com pessoas, e é recorrente, entra ano e sai ano, nós nos encontramos com aquelas mesmas pessoas, convivemos com pessoas, com familiares tantas vezes, onde nós chegamos perto dessas pessoas, elas só sabem reclamar. Ou colegas de trabalho, elas só sabem reclamar. Não, porque eu estou muito cansada, mas também não fazem nada para mudar esse cansaço, não tomam uma vitamina, não fazem um exame para entender de onde que é a origem daquele cansaço. Então, a murmuração, ela é uma coisa cansativa para aqueles que estão em volta, é uma coisa que faz com que tudo aquilo que a pessoa declara realmente aconteça e não agrada ao nosso Senhor. Então, a murmuração, ela precisa ser extinta das nossas vidas. Filipenses 4, 6, 7 nos fala que os nossos pensamentos, né, que não estejamos preocupados com as situações do nosso dia, mas que nós possamos encher os nossos pensamentos daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é digno, né? E a murmuração, ela está fora desse contexto. Só que é aquilo, um dia de cada vez. Se eu reconheço, se eu trago a consciência, eu sou uma pessoa que murmura, eu sou uma pessoa que me faz de vítima, eu sou uma pessoa que estou sempre achando alguma situação ruim. Então, cada dia eu vou me esforçar para murmurar menos. Nem eu atendi a um jovem semana passada, e ele tem uma tendência à lei do menor esforço. E eu falei para ele, olha, fulano, então vamos fazer uma lista. Quais são as situações onde tu coloca essa lei do menor esforço? E aí, então, agora essa semana nós vamos ter a sessão novamente, eu vou entender quais são as situações que ele coloca a lei do menor esforço. E a murmuração, então é pecar cada vez menos, entender qual é o nosso problema, trazer a consciência, então começar a lutar contra aquele problema, contra aquela situação. Então aqui nesse momento, versículo 10, o povo começa a se queixar. E não é à toa que levou 90, 100 anos para esse povo fazer algo, porque nas dificuldades ali dentro daquele contexto, onde os inimigos estavam oprimindo a reconstrução da cidade, eles entravam em baixa. Ao invés de se levantarem em força em Cristo, eles declinavam. Então, a murmuração precisa ser eliminada das nossas vidas. Versículo 11. Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. 12.
Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. A palavra de Deus, ela é tão clara, ela nos fala tanto sobre o vigia. Lá em Isaías nos fala, né, sobre o vigia do muro, os vigias dos muros. Primeiro nós entramos em vigia pela nossa própria identidade, o muro, né, de quem nós somos, aquelas defraudações que vêm de fora para nós, nos dizendo: olha, você é isso, você é aquilo, você não sei o que, você tá isso, você faz aquilo. E muitas vezes o nosso emocional está tão fragilizado que a porta está simplesmente aberta. Então nós aceitamos aquela defraudação, nós aceitamos aquela seta dos inimigos e tomamos aquilo como verdade. Então nós começamos a acumular lixo no nosso emocional. E a palavra de Deus nos fala: estejamos como vigias no muro, pela nossa identidade, pela nossa família, pelo nosso contexto, né? Pelo nosso relacionamento em Cristo, porque muitos deles, assim como eles fizeram aqui, falando aqui para os judeus, imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios, que são as setas que vêm contra a nossa intimidade com Cristo, contra aquilo que nós entendemos que nós somos em Cristo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. E em Cristo nós temos um advogado que intercede por nós. Em Cristo nós temos um amigo. Em Cristo nós temos um provedor. Em Cristo nós temos a força que nós necessitamos para hoje, para conduzir o nosso dia, quando nós depositamos aqui a confiança nele, no altar dele. Então vamos mais um pouquinho. Eu vou finalizar já aqui, que nós já estamos no nosso horário. Eu vou finalizar então, no versículo 13. E amanhã nós continuamos. Eu acho que o mais importante hoje foi a meditação sobre a murmuração. A murmuração que nós precisamos eliminar dos nossos lábios e então colocar nos nossos lábios a adoração a este Deus em primeiro lugar e colocar nos nossos lábios a declaração daquilo que nós queremos, né? E daquilo que nós entendemos a partir da palavra do Senhor, a partir daquilo que Ele ministra em mim e em você neste dia. A força ao qual nós necessitamos está nele. Então, que nós possamos hoje eliminar toda a murmuração de nossas vidas, que nós possamos hoje limpar, purificar as nossas fontes, então os nossos lábios vão declarar vitória sobre as nossas vidas, vão declarar um relacionamento saudável sobre a esposa e o marido, mãe, filhos, mães, pais, filhos, sobre ali o contexto todo, declarar aquilo que os nossos olhos ainda não veem, declarar aquilo que o Senhor já sonhou, já tem sonhado, o banquete, a mesa farta que o nosso Deus já tem, que Jesus Cristo já preparou para nós e que nós vamos acessar com os olhos de fé. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra. Senhor, que nós possamos eliminar essa brecha dos nossos muros, Senhor, essa murmuração que muitas vezes nos pega, Senhor, de forma tão fácil, Senhor. É tão fácil murmurar, Senhor. É tão fácil reclamar, Senhor. Senhor, mas nós não queremos isso, meu Deus. Nós queremos, ó Deus, termos lábios abençoadores, lábios que declaram da tua verdade, e a tua verdade nos fala que nós somos vencedores em ti, Senhor. A tua verdade nos fala que nós fomos fortes em ti, Senhor. Então é essa verdade que nós queremos, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, declarar aquilo que vem de ti e que nós possamos fechar essa brecha no nosso muro hoje, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Beijo, Rô, bom dia.
Fiquem com Deus e até amanhã. E que hoje, ao no finalizar dos nossos dias, nós tenhamos entendido em Cristo, na nossa meditação, quando nós deitarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro, ao final desse dia, que nós possamos entender que nós andamos mais um pouquinho na presença do Senhor e que o nosso muro foi edificado mais um pouquinho, no muro da nossa identidade, o muro de quem nós somos na presença desse Deus. Então fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.